Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco o Jorge Machado. Olá, Jorge. Olá, Pedro. Um gosto de ter-te aqui, finalmente. E o Jorge vai-nos contar sobre a sua experiência de vida em Timor e aquilo que isso acabou por significar para ele e no seu trajeto. E também com um particular enfoque no Tour de Timor, uma volta de 5 noites. Não é o volta à França, na medida em que ele ficava no chão, por exemplo, durante a viagem. É, contudo, e talvez precisamente por não ser tão elaborado quanto a volta de França, uma experiência que vale a pena partilhar. Fiquem aí, vão curtir. Por falar em Timor, nós temos precisamente o Café de Timor aqui, é da gama Origens da Delta Q. Temos alguns países e temos, como eu disse, um de Timor. Desejarias tu um café de Timor? Por favor. Boa. Como é que aconteceu tu ires parar a Timor? Bem, eu fui morar para Timor em 2014. Estive lá 3 anos. Na altura fui trabalhar como assessor jurídico para o governo timorense. E foi uma experiência incrível, não é? Sair da Europa e ir para um país de 10 mil km de distância que não tem absolutamente nada a ver com a realidade a que estamos habituados. Foi um período de crescimento imenso. Então, tu estás a estudar e de repente aparece essa oportunidade em que... Não propriamente. Muito obrigado, isto vai ser ótimo para matar saudades. O café lá é incrível. É. Vou descobrir agora. Boa viagem. Eu na altura terminei a minha licenciatura e não gostava muito das opções que me foram dadas, então resolvi fazer um gap year que se transformou num gap 4 years e andei a girar um bocadinho pela Europa, a fazer trabalhos variados. Para a Inglaterra, trabalhei em bares, em lojas, etc. Na altura em que fui para Timor, estava a trabalhar na Grécia, num call center, num sítio em Atenas, num sítio altamente com o pessoal de todo lado do mundo. Como é que um gajo vai parar à Grécia para trabalhar num call center? Um gajo estava farto de estar em Inglaterra porque estava há 2 anos sem apanhar sol e procurar assim Portuguese speaking jobs. E aparece um emprego em Atenas. E o trabalho era falar português, mas português do Brasil. Como eu tinha morado no Brasil, tinha estudado lá, eles presumiram que o meu português brasileiro era de um bom nível e fui para lá e estive lá 6 meses a trabalhar no call center. Entretanto, surgiu a oportunidade de ir para Timor, exercer aquilo que eu tinha estudado, né, direito, e eu arranquei. E foi uma mudança. Eu saí da Grécia em julho e 3 dias depois cheguei a Timor, porque é difícil chegar lá, não é muito simples. 3 dias depois? Sim. Tiveste que ir por onde? Tu tens que sempre que fazer uma escala. Eu fui para Singapura, depois fui para Bali, depois de Bali fui para Timor. Tens que andar sempre aos saltinhos e passar umas noites. São cerca de 30 horas no total de voo. Então cheguei lá e não tem nada a ver com nada que tu estás habituado, não é? Não sei se tu tens experiência em andar no Sudeste Asiático, que é um Sudeste Asiático, mas ainda a um nível um bocadinho mais profundo, porque é um país ultra jovem, é um país que não tem uma história muito simpática e é dos países mais jovens do mundo, tem 20 anos, não é? Está a fazer 20 anos. E tem uma história um bocadinho sofrida e isso reflete-se na vida do dia-a-dia das pessoas de lá. De que forma? Está muito fresco. Eles foram invadidos pela Indonésia assim que Portugal entrou a Indonésia em 1974 e eles tiveram uma repressão muito grande durante 24 anos. Coisas tão simples como o português ser proibido, porque era a língua da resistência. E hoje em dia o português é a língua oficial deles, o que só por si é um facto giríssimo de estar num país no Sudeste Asiático, não é? Um país que está a 600 km da Austrália, por exemplo, e a língua oficial deles ser português e as pessoas terem nomes portugueses e as ruas terem nomes portugueses, e isso é giríssimo. Mas eles realmente falam português ou é tipo Goa, que um gajo chega lá a achar que eles vão falar português e depois quase ninguém fala? Eu diria que 5% da população talvez fale português. Eles falam Tetum, todos falam Tetum, que é a língua oficial deles. Falam indonésio, porque foi a língua do país que os dominou durante 24 anos e porque tem uma proximidade geográfica muito grande, né? Metade da ilha de Timor é Timor-Leste e a outra metade é Indonésia, que é Timor. Então, ok, a outra parte da ilha também se chama Timor e por isso é que é Timor-Leste. A ilha chama-se Timor, então existe Timor, que é o lado oeste, que é Timor indonésio, e Timor-Leste ou Timor-Loroçai, que quer dizer de onde o sol nasce. Tu falas, Ted? Fala um bocadinho. E tu? Loroçai é de onde o sol nasce. Loro quer dizer sol e quer dizer dia também. Ok. E sai é nascer, sair, aparecer. Então Timor-Loroçai,
que é Timor-Leste. E nota-se nas conversas, é muito fresco. Foi há muito pouco tempo, foi há 20 anos. Toda a gente se lembra, da nossa geração, se lembra do massacre de Santa Cruz, não é? De ver na televisão. E, No cemitério. Sim, e isso foi há menos de 30 anos. É muito fresco, está muito presente ainda no dia a dia. E isso sente-se na voz das pessoas. As pessoas pessoas mais velhas tiveram fugidas no mato. Quando eu deixei o Presidente da República, por exemplo, com um cargo de destaque, né? Um senhor, Taur Matarrua, que teve 24 anos no mato, na montanha. Tipo Xanana Guzmão. O Xanana teve durante muitos anos e depois foi preso, sim. Tipo, todos eles, mas o povo também. Só que chegava a uma altura em que eles tinham que se render, porque não era sustentável. Eu tive muita sorte. Eu trabalhava com um senhor mais velho que me contou muitas histórias, coisas que nós damos como básicos e que nem sequer pensamos, não é? Que vais andar, tens uns sapatos nos pés, mas ao fim de 2-3 anos no mato os sapatos rebentam e não há mais sapatos. Não há baterias no mato. Não. E então tens que andar a trocar de acampamento a cada semana porque alguém nos viu, então desmonta tudo e vai para outra parte. Mas estavam no mato porque eram tipo guerrilha? Ou era guerrilha. Okay. Era guerrilha, porque tinham medo de ser assassinados, porque ou te subjugavas ou então eras assassinado instantaneamente. Estamos a falar de anos 70, não havia muita proteção dos direitos humanos nem nada do género. Então ou fazes da maneira que eles queriam ou então não fazes. Tu estavas em Dili? Eu estava em Dili. Já tinhas saído da Europa quando foste? Tinha vivido no Brasil um ano. Ah, sim, tinhas dito. E tinha tido a oportunidade de viajar pela América do Sul, mas nunca tinha ido à Ásia. E nunca tinha estado num país com um grau tão elevado de pobreza. O salário mínimo são $100 lá. A moeda deles é o dólar americano. O salário mínimo são $100, o que é manifestamente pouco para qualquer pessoa. E os preços lá são em dólares. Faz com que tu sejas fascinado. Que uma só vai ao supermercado e não sejam equivalentes. Isto é, $100 não dá para fazer muita coisa. Existe uma diferença. É bom. Existe uma diferença muito grande entre os serviços que são direcionados para as pessoas de lá e os serviços que são direcionados para quem é estrangeiro, porque existe uma comunidade de expats muito grande por causa do país ser tão recente e da presença forte da UN, das Nações Unidas. Há muito expat e há muitos professores, e como eles estão a construir um país de raiz, alicerçam-se muito no modelo português. Então há muitos expats portugueses que vão como eu, especialistas em determinada área, no meu caso na área legal, também há professores, também há engenheiros, e que vão ajudar, contribuir para dinamizar o país. Então produtos tipo supermercados e isso são mais direcionados para o expat, onde estão para uma classe mais elevada, e aí os produtos são caros. Tu tens produtos de marcas portuguesas que vendem lá, simplesmente ao triplo do preço. Tipo, nos supermercados, há supermercados que só vendem produtos portugueses, marca branca portuguesa, daquelas cadeias de supermercados grandes, que vendem lá, só que triplo, quádruplo do preço, porque tem que viajar 10.000 km. Eu tinha ideia que eles tinham uma certa qualidade de vida, porque eu lembro-me de ver ou ler, não lembro qual é que foi a minha fonte, que a partir do momento em que descobriram petróleo, não sei se foi no mar ou se foi no terreno, que eles fizeram um contrato qualquer de cerca de 40 anos com a Austrália, em que a Austrália basicamente dava bué de dinheiro a Timor para poder explorar o petróleo. E isso deixa-me com a ideia que a qualidade de vida até era um bocadinho superior àquela que talvez seja. O país tem um fundo de petróleo, não me recordo exatamente o número. Quando eu cheguei lá era algo como 16 mil milhões de dólares de petróleo. E tem um fundo. E esse acordo com a Austrália não é bem um acordo, é mais um roubo a olhos vistos. Porque a fronteira de Timor com a Austrália, como todas as fronteiras, faz assim, só que depois faz assim e contorna os poços de petróleo. Então há ali poços de petróleo. Está a haver uma disputa legal muito grande sobre isso. Mas eles têm vários poços de petróleo e efetivamente o petróleo é um produto que abunda lá, e o gás natural, e que gera riqueza. Isso talvez não se reflita na qualidade de vida do povo. Ok. Então, tu estavas em Timor já há algum tempo e houve uma altura que tiveste a oportunidade que acho que é uma maneira espetacular de conhecer a ilha, a parte da ilha, sendo que partilha a ilha com a Indonésia também, que foi fazer o tour de Timor. Sim. Pai, eu estava numa altura, eu estive lá 3 anos, né? Então o primeiro ano que eu estive lá estava numa altura assim de indecisão na minha vida e não estava muito contente com o rumo que a minha vida estava a tomar. Que era? Estava um bocadinho perdido, ok?
estava a trabalhar, era bem remunerado, mas não me sentia satisfeito ou realizado minimamente com o que estava a fazer, e senti-me assim um bocadinho perdido. Acho que ali a chegar à casa dos 30 é algo que afeta muita gente. Sente assim, o que é que eu ando aqui a fazer neste mundo? Ok, estou a fazer isto, estou a ganhar um bom salário, mas eu não me imagino estar aqui a fazer isto 10, 15, 20 anos, não é este o meu propósito. Então, eu não gosto da palavra depressão, mas entrei assim por uma espiral um bocadinho negativa. E eu sempre gostei de desporto e tinha parado, e não há de ser coincidência eu estar pior mentalmente e com ter parado o desporto. E voltei ao desporto, e voltei a andar de bicicleta, que era uma coisa que eu não fazia há muitos anos e que sempre gostei muito quando era miúdo. Pá, e Timor é um país lindíssimo, é um país com ultramontanhoso. Tu sais dos 0 metros, ou seja, do nível do mar, até o Monte Ramelau, que tem 3.100 metros, numa estrada só de 90 km, tipo 90 km metes em 3.100 metros, que é um absurdo. Então é um país lindíssimo, com montanhas. Tipo, a capital não é o sítio mais bonito, como a maior parte das capitais na Ásia não são, mas saindo da capital 1 hora, estás num paraíso quase que não tocado pelo homem. Em que os costumes se mantêm. Olha, nos sítios onde se produz este café, que é no topo da montanha, porque o café dá-se melhor nas altitudes, chegas a um sítio que parece que parou no tempo, e isso é um privilégio. De uma maneira positiva. Da maneira que é, porque o positivo ou o negativo é a tua interpretação das coisas, é simplesmente da maneira que é. Eles em Ermera, por exemplo, que é uma das grandes capitais do café de lá, as pessoas continuam com os costumes que tinham há muitos anos atrás, ainda não estão tão influenciadas pelo costume, pelo estilo de vida ocidental, que é algo que, quando chega, normalmente as populações que têm menos olham sempre como um goal, não é? Como a maneira certa de fazer as coisas. E aí, como não há acesso a tanta informação, eles acabam por ter um estilo de vida mais puro, muito pobre, mas muito feliz ao mesmo tempo. E foi de facto um privilégio duro, um privilégio que teve de ser conquistado, porque é muito difícil andar de bicicleta naquelas condições. São 40 graus, são todos os dias, são elevações extremas, e fazer isso de bicicleta é duro, é difícil, mas poderes fazer isso e chegar a um sítio com uma vista lindíssima, em que o pessoal te trata como uma celebridade. Mas portanto, tu estavas nessa altura em que estavas um bocado em baixo, pronto, para não usar a palavra proibida, de depressão, estavas um bocado em baixo, também era uma altura em que não andavas a fazer exercício, e apareceu-te essa oportunidade. Suponho que tenhas primeiro começado a treinar, ou foste logo assim a... Não, comecei a treinar. Conheci um grupo de pessoal que andava de bicicleta, comprei uma bicicleta, comecei a andar com eles, e eu sou muito competitivo, comecei-me a viciar naquilo. Para mim, o meu mundo começou a ser bicicletas. Tudo que acontecia na minha vida era bicicletas. Então treinava todos os dias, fiz algumas competições, cheguei a ganhar uma competição lá. E depois houve o Tour Timor. O Tour Timor, na altura, era uma das 10 provas de BTT mais duras do mundo. A sério? Sim, por todas as condicionantes. Então o Tour Timor, no ano em que eu fiz, né? Depois varia sempre. No ano em que eu fiz eram 5 dias, mais de 100 km por dia, com cerca de 10.000 metros de elevação, ou seja, ao longo dos 5 dias subias 10 km na vertical, com temperaturas, ou seja, são 6, 7, 8 horas de prova por dia, com 40 e tal graus, com o abastecimento. A organização não funcionava muito bem, então havia dias que faltava água, por exemplo, e tu tinhas de fazer tipo horas sem água, debaixo de 40 graus, e à noite... E a estrada, como é que era? É terra. Fogo, isso é horrível. É BTT. Eu estava aqui a pensar, eu na minha viagem da África, eu fazia uma média de 90 km por viagem em Alcatrão. A parte do calor, sim, muitas vezes era bué da quente, mas isso deve ter sido mesmo muito duro. É que é só coisas horríveis, subir muito, terreno, lama. A tua bicicleta não dava, tinha que ser uma bicicleta mesmo de BTT, claro. Preparada. Era uma prova de BTT. Numa prova de BTT já esperas algumas coisas, só que depois tens o fator geográfico, climatérico e da organização. Então, se tivesse uma aguinha fresquinha a cada 10 km dava para aguentar. Agora, ir 2 horas sem água com 40 graus a levar na cabeça torna as coisas difíceis. E o facto de não teres um hotel à tua espera, não é? Como é que era? Chegavas? Então chegavas, tinhas uma comidita, tipo, muito à base de arroz, e depois ficavas a dormir no chão de uma escola ou no chão de uma igreja que eles esvaziavam para nos receber.
Tu e os outros atletas? Eu e os outros atletas. Bem, mas isso requereu um processo de treino, né? Então eu treinava todos os dias, treinei todos os dias durante muito tempo, exagerei muito no treino, até uma altura em que eu treinei demasiado porque sabia que ia passar um fim de semana a Bali. Bali fica 1h30 de Timor. Tu ias muitas vezes a Bali? Ia uma vez por mês, mais ou menos. Uma vez por mês a Bali? Não se passava muito em Timor. O único voo que sai de Timor é para Bali. Não se passava muito. Na altura a remuneração era porreira, permitia-me viajar e estava, se estás do outro lado do mundo é fixe, estás a conhecer sítios novos, não é? Então ali eu acabava por conhecer Timor nas minhas voltas de bicicleta, depois ia a Bali, e Bali é uma ilha lindíssima e que tem muito para oferecer. Pronto, infelizmente é o que é, as pessoas quando viajam estão limitadas de tempo, então vão 1 ou 2 semanas ou 3, o que seja, então têm que ir àqueles sítios mais tradicionais, mas quando tu já vais a 10ª vez ou a 11ª, já podes ir para outro tipo de sítios. Sim, eu tenho a ideia que tem sítios super turísticos, com a malta que está lá só para apanhar a bedeira, e que também tem sítios super chill, inexplorados. Sim, tens o centro, né? Aquilo acaba por ser um bocadinho spring break para australianos. Algumas partes da ilha, por exemplo, as Gili Trongah, as ilhas Gili, mais a Trongah, que é a ilha maior, que é a meca dos cogumelos no Southeast Asia. E, mágicos. Sim, desses, com direito a viagem. Se bem que não funcionou comigo. E pronto, eu estava a dizer que treinei demasiado e numa dessas minhas viagens a Bali, pá, tinha lá uns familiares que estavam a visitar também. E eu comecei a ter umas febres e umas diarreias e uns vómitos, mas quis-me armar em forte, né? Porque o pessoal veio de Portugal para conhecer, então eu aguento estes 40 graus, meto-me aqui com febre e com diarreia, pá, e aquilo ficou mal. E comecei a ficar cada vez pior, e estava num táxi, eu pedi para parar, saio cá fora, desmaio, felizmente desmaiei em frente a uma clínica. Sério? Desmaiaste literalmente? Estava com falência renal, estava com desidratação extrema, um rim já tinha fechado. O outro eu estava tipo a 2 horas de captar. Pá, porque treinei demasiado, não foi consciente, treinei demasiado para compensar. O meu sistema imunitário ficou em baixo, e então um parasita que eu tinha lá, pá, porque as condições de higiene, eu na altura comia carne, gostava de comer aqueles espetinhos de rua, que sei que não é aconselhável, mas é altamente. Quando comia carne era isso a minha dieta. Só que eu fazia todos os dias, estás a ver? Então ganhei 2 parasitas que eles me encontraram, que estavam adormecidos, mas quando o sistema imunitário foi abaixo, eles lá, agora tomamos conta disto. Agora vamos tomar conta disto. Pá, e foi giro ver a realidade de outros países, porque nós aqui queixámos do nosso sistema de saúde e etc. Mas eu lá estava a morrer no lobby de um hospital e o meu cartão não estava a passar, o cartão de crédito. E enquanto o cartão não passasse $600, eles me atendiam. Deixaram-me ali até o cartão passar. Lá para aí à 10ª o cartão passou e eles lá me trataram e salvaram-me a vida. Porque senão isto tinha no que ir para Bali. outro sítio. Isto em Bali. Pronto. Depois, passado umas semanas, foi a prova. Pá, e a prova foi super giro, porque permitiu-me a mim, enquanto amador, sentir-me um ciclista no Tour de France. Okay. Porque isto acontecia muito, não só na prova também, porque está toda a estrutura organizada, mas nos treinos acontecia muito. Tipo, nós chegávamos a uma montanha, ao pico de uma montanha, lá nesses sítios mais secluded, esses sítios em que não são tão visitados, porque é muito difícil chegar lá. Tipo, chegas lá de bicicleta e é difícil, de carro não chegas. Pá, e quando tu entravas, tipo, uma pessoa com uma cor diferente, com um aspecto diferente, tu eras uma celebridade. Tipo, tu passavas por uma escola, os putos basavam da escola e iam tipo 100 putos a correr atrás de ti. Tipo, imagina, tu e 2 amigos a subir uma montanha e vinham 100 putos a correr atrás de ti durante 5 km, porque também ias a uma velocidade quase parada, né? A subir aquela montanha assim. Sim. E pá, é a sensação fixe. Eu, tipo, sentia-me um Armstrong, apesar de não ter skill da Armstrong, sentia-me um Armstrong. Lance Armstrong, sem a parte do doping. E era muito fixe, meu. Tu chegavas a esse tipo de aldeias, toda a gente te fazia uma festa gigantesca, nós éramos tratados, tipo, era o evento do ano ali, né? E recebiam os malais, como eles chamam, os estrangeiros. Malai? Será que é por causa da Malásia? Não faço ideia, também fiz essa pergunta várias vezes. Acaba em é Malai. Então era como eles nos tratavam. Sempre que eu ia, em qualquer lado na rua, é Malai, Banibé. E de aldeias, como é que eles perguntam muito Banibé, quer dizer vai onde? Banibé? Banibé. E, tipo, é comum haver, isto porque há um bocado disseste que era muito pobre, e sim, é comum haver eletricidade e água corrente, portanto essas necessidades mais lá em cima não existe. Em algumas sim, noutras não. Por exemplo, existe se calhar na escola eletricidade, mas as casas à volta não têm. As casas são casas de como, com aqueles telhados em como, de madeira, como se vê nos filmes, ou como se idealiza o que é viver numa ilha paradisíaca isolada. Lá em cima não.
Pá, são pessoas que têm muito pouco, mas no entanto são as pessoas mais felizes que eu já vi na vida. Tu achas que há uma certa relação nisso? Achas que quanto mais nós temos, mais infelizes podemos ser? Acho que quanto mais expectativas crias, mais infelizes te tornas. Porque presumes que é suposto teres algo e eles partem do princípio que não é suposto ter nada. Então tem um prato de arroz na mesa, está tudo bem já não precisa mais nada. Nós aqui pá, já temos luz, já temos aquecimento, já temos conforto, já temos tudo, então achamos que ainda devemos ter mais. E é essas expectativas, é a criação de expectativas do que tu devias ter, esse entitlement, que te faz sofrer. Por modelagem também, não é? Porque uma cena que eu reparava muito em África, e aposto que já falei disto aqui na Metamorfose, foi... Eu sentia mesmo o Sal super feliz, quase sempre. Só que às vezes a conversa fluía na direção de falarmos de onde eu venho e parece que o pessoal ativava o chip de este gajo tem muito mais do que eu. Sim. E era aqueles momentos em que eu acedia a alguma tristeza que eles tinham dentro deles, que parecer-me-ia que não teriam se não estivessem a pensar que há outro que tem mais. Mas é sempre assim, não é? É sempre a comparação. A comparação é. Sim, a comparação leva à expectativa. O flagelo da comparação é a mãe de muitos males. O que leva à expectativa. Este gajo tem isto, então eu também deveria ter e não tenho. E esta palavra do deveria, não é? Era suposto, era expectável que eu tivesse. Pá, e lá eu não sentia isso. Lá estou vivo, a minha família está bem, os meus filhos estão bem, tenho comida na mesa, não preciso mais nada. Tipo, está tudo bem. E isso foi uma grande lição. Isso foi uma grande lição para nós que vimos do estilo de vida moderno e ocidental, em que temos tudo e achamos que devemos ter tudo. Pá, então, se chegar a uma aldeia dessas era sempre uma bênção, porque éramos super bem tratados, tínhamos sempre um ritual à nossa espera, porque aquele é um país tão montanhoso, tem 31 dialetos, o país tem 1 milhão de pessoas, Uau. Tem 31 dialetos. Que não têm nada a ver uns com os outros. Então estás no pico de uma montanha, estás a olhar para outra montanha que em linha reta se calhar está aqui a 1 quilómetro, e as pessoas não falam línguas que não têm nada a ver uma coisa com a outra, não se entendem. Simplesmente porque esse 1 quilómetro em linha reta na verdade demora para ir um dia a pé ou 2 ou 3. Yeah. Então simplesmente não vais. Então éramos recebidos e as pessoas faziam as suas danças tradicionais, os seus rituais tradicionais, e tinham alto prazer em mostrar-nos a cultura deles, que acabava por ser diferente de cada cidadezinha em que nós andávamos. Então isso foi incrível. Foi conhecer um país por dentro mesmo, conhecer o país, para além de eu ter estado lá há alguns anos, mas conhecer essas aldeias e não de passagem, não, olá, estou aqui, é tipo estar lá, assistir aos rituais deles, conversar com eles, porque pronto, vinham sempre, principalmente os miúdos, vinham sempre falar connosco, e lá com o meu tetum, assim... Tetum. Pensava que era teto, tipo teto. Não, tetum. Ok. Com o meu tetum, assim, que dava para desenrascar, íamos tendo conversas e era muito porreiro. E no final, depois de estar a pedalar 5 dias pelas montanhas, como é que é o fim? Chegas a casa tipo, está-me a faltar qualquer coisa. Foi um final super tranquilo. Pá, foi incrível, que eu tive quase para não fazer essa prova, porque essa prova acabou no dia 17 de setembro. Eu tenho a minha filhota mais velha, faz anos no dia 17 de setembro, e ela fazia 1 ano no dia 17 de setembro de 2016. Ok. E eu tive quase para não fazer a prova, porque a prova acabava em Baucau, que é a segunda cidade de Timor, que também é bastante conhecida, tem uma cultura portuguesa muito forte lá. Baucau não fica a muitos quilómetros, não sei exatamente quantos quilómetros fica, mas ainda são umas horas de carro, ou de bicicleta são muitas horas, são 120 quilómetros, acho eu. De bicicleta eram muitas horas e depois de 5 dias de prova era impossível. Então eu tive quase para não fazer, mas engendrei um esquema e consegui fazê-lo. Foi, tipo, fiz os 5 dias de prova. Na última etapa eu cheguei a Baucau, então imagina, sei lá, a última etapa que normalmente é mais simples. Tu levavas uma mochilinha, uns alforjes, como é que era? Não, tipo, eu ia em regime de competição, então levava mesmo um vestidinho de licra da cabeça aos pés e com o equipamento todo, e depois a prova tinha, supostamente tinha checkpoints em que tu tinhas água e que davam umas bananas e não sei o quê, e às vezes funcionavam, outras vezes não funcionavam. Pronto. E no último dia das provas normalmente é sempre o mais tranquilo, e esse foi mais tranquilo. Fui, não sei, acho que foi de Los Paus até Baucau. Los Paus é tipo na ponta este. E eu cheguei a Baucau, imagina, tipo 2 da tarde. Aquilo começou, tipo, a prova arrancava tipo às 7, então eu cheguei tipo 1, 2 da tarde. Pousei a minha bicicleta, entreguei a alguém para levar para Dili, nem tirei o capacete e fui procurar um autocarro que fosse para Dili, porque eu precisava de ir à festa de anos, primeiro aniversário da minha primeira filha. Yeah. Mas eu queria mesmo fazer a prova e queria mesmo ir ao aniversário. Então arranjei a maneira, meti-me num autocarro, sentei-me no autocarro, apaguei, porque estava morto, porque fiz a prova e tal, tenho que ir para casa, não sei o quê. Apaguei, acordei tipo 2 horas depois, 1h30, 2 horas depois, e estava no mesmo sítio. Sério? E ainda estava em Baucau, porque os gajos andavam a dar a volta à cidade para encher o autocarro. Pois. Eu pensei, vai para Baucau, vai. Então eu entrei, encostei-me e apaguei instantaneamente.
E pensei que ia para Balcão. E efetivamente vai, mas vai quando enchermos a porcaria do autocarro. Então, passado 2 horas, ainda estava no mesmo sítio. Acordei, troquei de autocarro, voltei para o mesmo, comecei ali a forçar um bocadinho, a ficar estressado e a ver o tempo a passar. Lá os gajos arrancaram. Cheguei a Dili, sei lá, se entrei à 1 no autocarro, cheguei a Dili tipo às 5 ou 6. Cheguei a Dili, apanhei um táxi, o gajo viu-me vestido daquela forma estranha por uma viagem que normalmente custa tipo 3 ou 4 dólares, o gajo tentou-me levar $60. Ok, bom. Que eu disse, bro, eu disse-lhe então, eu vivo aqui, meu, eu faço isto várias vezes. Então lá me levou os 3 ou 4 dólares e eu consegui chegar ao aniversário da minha filha. Estava o pessoal todo bonitinho, todo limpinho, chego lá eu, todo jagunço, cheio de terra de cima a baixo, com um capacete ainda na cabeça, sem bicicleta e consegui chegar. Então teve um final feliz que realizei uma cena pessoal importante para mim, que foi tipo, à altura tinha sido a prova física mais difícil da minha vida e consegui estar presente no aniversário da minha primeira filha, que foi também uma cena muito boa. Espetacular. E agora estás também a treinar para fazer o triatlo? O Ironman. O Ironman. Yeah. Fiquei com o bichinho das provas de longa distância e do endurance porque acho que é uma altura em que tu te conheces realmente. Quando o teu corpo te diz para que eu não aguento mais e tu sabes que ainda tens mais 10 horas de prova pela frente, acho que é um processo de crescimento muito grande. E o desenvolveres, sabes que eu trabalho com desenvolvimento pessoal, então esta é uma parte importante da minha vida. Tu desenvolves a disciplina para hoje não me apetece, mas vais. Não te apetece, mas vais. E vais treinar todos os dias e vais manter foco no processo. Tipo, depois a prova é o que é uma prova, mas o processo até chegar lá. Então eu estou a treinar agora para fazer o Ironman de Cascais, que é um triatlo de longa distância, 4 km a nadar, 180 de bike e 42 de natação. E estou a aproveitar para fazer uma campanha de angariação de fundos para a Associação Cultural Luís Lima, para a Associação Cultural Luís Lima, e esse dinheiro, nós temos um GoFundMe, se forem à minha página no Instagram podem encontrar lá. Jorge Machado, Jorge.Machado com 2 O's _, que é difícil ter um nome normal no Instagram hoje em dia. E se as pessoas vão conseguir encontrar lá o link. É uma angariação de fundos. Basicamente eu estou a fazer uma prova para proveito próprio, não é? para crescimento próprio, um desafio pessoal para superar esse desafio simplesmente, e achei que poderia associar e recolher fundos para uma causa nobre como é a que se dedica à Associação Cultural Luís Lima, que é para a investigação da luta contra o cancro e para ajudar a família. E é uma associação à qual eu dou o voucher total. Sim. Muito fixe. Olha, obrigado Jorge pela tua história. Obrigado. Passem lá pela página do Jorge se tiverem também algum interesse noutros âmbitos, um bocado fora das viagens também, mas nesta onda do desenvolvimento pessoal. É uma pessoa que certamente tem muito para oferecer nesta área. Na área mais clássica deste programa, que é o da viagem, se quiserem também conhecer as minhas próprias histórias, podem dar um saltinho ao meu próprio Instagram, que é Pedro on the Road, e podem comprar os meus livros em daquiali.com. E finalmente, se curtem a metamorfose, querem que isto continue, o mínimo dos mínimos é subscrever o canal. E uma coisa que também não custa nada é apoiar com 2 euritos por mês. Podem fazê-lo em patreon.com/metamorfose ambulante. Vemos para a semana. Jorge, vamos para a próxima. Muito obrigado, até à próxima.